Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, procurando estudar desde 1968, estudar os livros seguros, a matéria segura, como alunos responsáveis, humildes, simples, que querem aprender. Fundamos o melhor, esse é o primeiro e o melhor núcleo de estudos espíritas e jurídicos do Brasil. Ele ainda foi criado nas reuniões do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, há mais de 25, 30 anos atrás. Ele era para reunir todo o mundo jurídico junto, mas os magistrados ficaram com ciúmes, terríveis ciúmes, e não deixaram nos unir em torno de um assunto tão complexo e que abrange a todos de uma só vez, que abrange a todos os cidadãos do mundo. Por isso estamos aqui desde 1968. Desde 1968. Ininterruptamente estudando e fomentando o estudo. Aqui não tem palestra, não tem conferência, não tem congresso, nada disso. Só estudamos em livros seguros. Só estudamos para aprender e ajudar a nossa humanidade a melhorar de patamar, a sair desse mundo de provas e expiações e de tanta ignorância, tanta violência, para um mundo de paz verdadeira, aquela paz que foi falada pelo Mestre, pelo orientador jurídico divino Jesus Cristo, que reencarnou na Terra há 2000 anos, nos falando que nos daria a paz verdadeira, não a paz que os homens criam com o materialismo selvagem, sensacionalista, mentiroso, enganador. Não, era a paz das leis de Deus, do nosso Criador, que nos criou simples e ignorantes, mas todos, pelos seus esforços, fadados a chegar à perfeição. Marcelo Paes Barreto, estamos aqui desde 1968, estudando e fomentando o estudo. Hoje nós vamos pegar um ensinamento dos mais profundos, como todos, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, através do companheiro que nos deixa mais uma vez desencarnando, Divaldo Pereira Franco, 98 anos de trabalho, de dedicação às regras morais de Deus, do mundo e da paz. Saber ouvir é o que menos temos sabido fazer. Saber ouvir. As pessoas chegam nas religiões, fazem a palestra e vão embora, acabou. Você não sabe se ele estudou, se ele tem moral, se ele tem bom comportamento. Você não sabe quantos livros ele já leu, quantos cursos ele fez estudando os livros seguros. Todos querem ir embora correndo. Todos querem tomar um passe, um copo de água, uma hóstia, para ir embora correndo. Na área da comunicação oral, entre as pessoas, a arte de bem ouvir é das mais difíceis de ser vivenciada. Há uma sofreguidão generalizada para falar, verdade.
mesmo quando os assuntos se apresentam destituídos de conteúdo aproveitável e de forma escorreita. Parece que o ato de falar, embora desordenadamente, caracteriza-se como afirmação da personalidade, exteriorização da cultura, conquista de espaço social, cartaz de problemas. É verdade. As pessoas querem falar gritando, como se elas soubessem tudo. Elas não suportam ouvir porque elas não sabem nada também. Poucas pessoas até hoje, eu acho que 99% das criaturas não conseguiram ler um livro completo todo dia na sequência. Isso é que é estudar. É estudar de 1 a 4 horas todo dia, lendo os livros, refletindo, pensando, procurando se corrigir de acordo com os ensinos da verdade. A loucacidade sem propósito inunda os salões de festas, os lugares de trabalho, os veículos de condução, os encontros, as recreações, apesar de quase sempre não dizer nada. É verdade. As pessoas estão sem saber falar o quê, mas querem falar, querem se gritar, querem ensinar. Ensinar o quê? Só bota para fora quem aprendeu. Só bota para fora quem estudou muito. Por isso que Jesus disse que o homem bom tiraria do bom coração, do tesouro do seu coração, as coisas boas. O homem mau tiraria do mau tesouro que a maioria de nós está cultivando, os péssimos exemplos. A maioria de nós não sabe respeitar, não sabe ouvir, não sabe conversar, não sabe falar, não sabe perdoar, não sabe tolerar, não sabe ter paciência, não sabe abraçar, beijar, ouvir. Em razão disso, a grande maioria deixou de ouvir com atenção ou interesse aqueles que falam. Aqueles que falam a verdade são pouquíssimos ouvidos por nós. Geralmente, meu pai, que era muito estudioso, um homem estudava mais de 8, 9, 10 horas por dia. Todo dia, às 3 da manhã, ele já estava estudando em seu escritório, na nossa própria casa, porque era um magistrado diferente dos de hoje. Era ele que estudava, era ele que fazia os estudos e as decisões. Começava às 3 da manhã. E ele falava: meu filho, quem muito estuda geralmente vive em solidão. As pessoas não gostam de quem sabe muito. As pessoas não gostam de quem estuda. Por isso que Jesus até hoje é o homem mais desconhecido nos seus conteúdos pedagógicos do mundo. É o mais conhecido da boca para fora, como ele mesmo, Jesus, falou. Raça de víboras, me conhecem da boca para fora, falam de mim da boca para fora. Não me levam para dentro de si para se corrigir, para construir um homem novo, uma mulher nova, um homem integral, uma mulher integral. Então, necessário, no entanto, que aquele que fala cuide do assunto a ser exposto. Cuide do assunto a ser exposto e faça-o com simplicidade, como ensinou o Mestre Jesus, evitando tomar em demasia o tempo do seu interlocutor, respeitando-lhes as opiniões. Acabar com esse negócio de direita, esquerda, alto, baixo,
comunista, não comunista, somos todos irmãos. Deveríamos trabalhar por uma única sociedade ordeira, uma sociedade próspera, respeitadora de todos os direitos fundamentais de todas as criaturas. E faça com simplicidade, evitando tomar em demasia o tempo do seu interlocutor, respeitando-lhes as opiniões e mantendo um timbre de voz agradável, sem agressividade, sem pieguismo, nem dramaticidade dispensável. Tem pastor que pega aí um canal de televisão e faz um escândalo terrível, grita, xinga, se joga no chão, arranca o cabelo dos outros. Para quê, senhores? Tem gente construindo palácios maravilhosos para os seus poderes materiais, efêmeros. Ninguém leva isso no caixão. Você só leva as suas obras morais ou não morais e vai responder por elas. A naturalidade, mesmo quando a emoção irrompe, é o mais poderoso elan, entusiasmo criador para despertar o interesse daquele que o escuta. É por isso que Jesus foi o grande mestre. Tudo ele falava com educação, com simplicidade e com objetividade pedagógica. Uma frase que ele falava, a objetividade era tão profunda que bastava aquela frase: vá e não peques mais. Ou seja, ele disse para aquela mulher que estava sendo acusada: vá, cuide de você. Aprenda a se cuidar, conheça a verdadeira verdade, a lei de Deus, comece a seguir e a se corrigir, e você vai ver que você vai errar o menos possível, até deixar de errar para ser totalmente uma criatura do bem. Então Jesus era o mestre em tudo, parlamentando-se com respeito e educação, a maioria das criaturas, que nos perdoe, mas eu não conheço quase ninguém que tenha educação. Educação para cumprimentar, para sentar, para ouvir, para escutar, para pensar, para responder, para respeitar os direitos de todos, sempre com calma, com serenidade. Você só vê pancadarias. Muitas vezes você não vê mais a pancadaria em soco, mas você vê a pancadaria das palavras. Como disse Jesus a Tiago, tua língua pode ser teu fogo. Parlamentando-se com respeito e educação, podem se solucionar questões graves e delicadas em qualquer área do comportamento humano. Jesus veio mostrar que a palavra que Deus nos criou foi a palavra da educação, da serenidade, da simplicidade, da misericórdia, do coração limpo, da bondade, da ternura, da paciência, da brandura, da pacificação. O dia que nos tornarmos pacificadores, seremos chamados verdadeiramente filhos de Deus. E dedicadas em qualquer área do comportamento humano. Quando honrado com a necessidade de alguém que tenha algo a dizer-te, cuida de ouvir com simpatia. Quando alguém, é como diz o Evangelho segundo o Espiritismo,
o maior tratado de reforma moral que existe hoje sobre a terra. Mesmo que seja um tolo falando, lhe dê atenção. Você não precisa segui-lo, mas você pode ouvi-lo com respeito, com humildade e simplicidade. E se puder até dar um conselho para ele se melhorar. Evita interromper aquele que te fala, completando-lhe o pensamento, antecipando-lhe as palavras, nem sempre com acerto. A sua indecisão pode decorrer de vários fatores, como a timidez, os conflitos íntimos, a dificuldade de expor o pensamento. Tem paciência, reservando-lhe o tempo necessário para apresentar-te a ideia. Tenha paciência. A paciência é uma das mais eficientes caridades que 99% de nós não sabe utilizar. 99% das pessoas da nossa religião, das outras religiões, não sabem utilizar. Paciência, respeito, ternura, carinho. Carinhar não é abraçar, beijar. Carinho, às vezes, é parar para ouvir nos olhos, olhar nos olhos, ouvir nos ouvidos e saber responder com respeito. Evita interromper aquele que te fala, completando-lhe o pensamento, antecipando-lhe as palavras, ou seja, metido a besta, nem sempre com acerto. A sua indecisão pode decorrer de vários fatores, como a timidez, os conflitos íntimos, a dificuldade de expor o pensamento. Tem paciência, reservando-lhe o tempo necessário para apresentar-te a ideia, o pedido de orientação e de ajuda, para libertar-se da opressão do drama que o aflige. Nós temos que estudar muito para sabermos quais são as caridades que devemos trabalhar dentro de nós, principalmente no relacionamento conosco e com todos os nossos irmãos de humanidade. Demonstra simpatia na face, exteriorizando interesse, ao invés do enfado, em razão do tema parecer cansativo ou sem maior significado para ti. Certamente um assunto que se apresenta como secundário para alguém pode ser de relevância primordial para quem o comenta. Geralmente nós só queremos julgar os outros. Esquecemos que às vezes o irmão está precisando de falar. Está precisando de alguém que lhe ouça. E, se possível, lhe dar um encaminhamento seguro, de um livro seguro, para a paz, para a harmonia, para a tranquilidade com Deus e com Jesus e com os espíritos superiores. Quando convidado a opinar, expressa com bondade aquilo que deduzes, buscando sempre ajudar, nunca aumentando o peso das preocupações, acusando seja a quem for, ou estimulando a consciência de culpa. Vamos parar de praticar coisas que vêm a solto na nossa ignorância, na nossa cabeça, no nosso mundo, sem nenhum estudo. Vamos aprender a estudar como alunos os mandamentos, os evangelhos de Jesus, os ensinos do Mestre,
do nosso orientador divino, Jesus Cristo. Vamos aprender a estudar o que ele disse que viria depois, o Consolador prometido para acabar de explicar tudo nas leis de Deus, nos mostrando o verdadeiro caminho da paz, da harmonia, do progresso, todos em conjunto, sem fazer mal a nós e nem a ninguém, só fazendo com o próximo o que gostaria que fizesse com você. Tem gente que não sabe nem atender um telefone. Tem gente que não sabe nem dar um bom dia e quer fazer palestra. Eu conheço gente, juiz lá de Minas, que não sabe nem dar um bom dia, mas quer fazer, quer tomar o lugar de Divaldo Franco, quer tomar o lugar de Jesus. Já quis tomar o lugar de Chico Xavier, mas graças a Deus a espiritualidade superior não permitiu. Se não tiveres uma proposta melhor a oferecer, dize-o com sinceridade. Sejamos honestos, direitos, mas faze-te solidário mediante um sorriso de simpatia, sem fingimento, sem falsidade. Palavras estimulantes, espírito de companheirismo. Não faças perguntas embaraçosas quando a questão te seja apresentada de forma nebulosa. O que te não foi dito poderá constranger o narrador, caso se veja convidado a detalhar situações delicadas ou perturbadoras. Nós temos que aprender a respeitar os direitos individuais das criaturas. Ouve mais do que fales, contribuindo com a amizade para atenuar o problema, facultar a visão de novos horizontes, proporcionar alegria. Na maioria das famílias, das religiões, dos locais de trabalho, na política, está faltando é isso. Ouça mais seus irmãos, contribuindo com a amizade para atenuar os problemas, para resolver, para ajudar, para colaborar com a paz do mundo. Quando o tema se alongar desnecessariamente, repetitivo, sem sentido, dize ao outro que entendes o que te quer expor, mas é necessário abandonar as províncias da queixa, da lamentação, da reclamação, da autopiedade, das acusações. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Saber ouvir, saber olhar, saber falar, saber pensar, saber raciocinar de forma de acordo com as leis de Deus, com a verdade trazida por Jesus. Por isso ele disse que ele veio nos mostrar o caminho, aonde estava a verdade e como trabalhar essa verdade dentro de nós, de dentro para fora, nos tornando uma criatura efetivamente do bem e do amor. Por isso que fora da caridade, que ainda demora mais de 1000 anos para a maioria de nós aprendermos, não há salvação. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. E não será pelo muito falar que o objetivo será alcançado. Não será pelo muito falar, gritar, xingar, falar mal por detrás, criar calúnias. Criar calúnias. Tem vários
companheiros da religião fazendo calúnias, falando por detrás, inventando mentiras, porque não conhecem Jesus, não estudam de verdade os seus ensinos do Evangelho. Jesus, como psicoterapeuta excelente, ouviu com respeito para responder com segurança. No episódio da mulher surpreendida em adultério, que eu já tinha falado, ele ouviu a acusação do delito que lhe imputavam para responder com solidariedade, com sobriedade e energia, a frase que se celebrizou: todo aquele que tiver sem culpa, atire-lhe a primeira pedra. Sempre agiu dessa forma, prudente, sereno, calmo, seguro, o nosso Mestre Jesus. Por que não estudá-lo? Por que não segui-lo? Ouvia em paz até mesmo as provocações, as ofensas e os doestos, acusações desonrosas que lhe eram endereçadas, sem deixar-se afetar, redarguindo no momento próprio, com inteligência, com fé em Deus, a fé raciocinada nas leis de Deus, com o verbo que desperta para a verdade, que ajuda e que contribui para o bem verdadeiro. Ouve, portanto, conforme gostarias que te escutassem, caso sejas aquele que deseja expor. Ouça, portanto, conforme gostarias que te escutassem, caso sejas aquele que deseja expor. É uma lição maravilhosa para muita reflexão. É uma lição que devemos pensar muito, meus amigos, meus irmãos, meus senhores, meus jovens, minhas senhoras, que devemos estudar, em vez de perder tempo de ir em certos lugares. Estude. Faça o Evangelho em casa mais vezes, reunindo a família em torno de uma mesa de estudos, onde todos possam conversar com serenidade, possam trocar ideias, para chegarmos ao comum caminho de que só amar a Deus, que só praticando a caridade é que conseguiremos atingir os degraus da perfeição. Muito, muito obrigado por mais essa reflexão. Que pensemos muito. Isso não foi palestra, porque é livro seguro. É um ensinamento da nossa benfeitora espiritual, Joana de Anjos, através do trabalho árduo de mais de quase 100 anos de Divaldo Pereira Franco e dos espíritos superiores. Aprendamos a estudar para colocar em prática os ensinos da verdade, para trabalhar a verdade aonde estivermos. E que essa verdade seja sempre o nosso incentivo a subir os degraus da perfeição para o encontro com Deus, nosso Criador. Todos os nossos estudos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando para aprender, para ver se sai dessa encarnação um pouco melhor de quando aqui chegou pelo nascimento. Muito obrigado pela atenção, muita paz, um grande abraço a todos os senhores e senhoras e aos jovens.